Olá pessoal, eu sou Leonardo Vitório e esse ano nós resolvemos fazer uma coisa diferente. Como chegaram muitos pedidos aí sobre explicações sobre direito das sucessões, como eu sou professor dessa matéria de direito das sucessões, eu resolvi fazer um curso gratuito aqui no YouTube sobre direito das sucessões para quem quiser aprender um pouco mais dessa matéria que é tão importante, afinal de contas todo mundo vai usar, né? Porque é uma realidade aí para todo mundo que é, infelizmente, a morte. Então, como todo mundo vai morrer, eu espero que todo mundo tenha patrimônio quando morrer, é importante que a gente saiba o que é o direito da sucessão, como ele funciona, para que serve, quais são as regras para que ninguém seja pego de surpresa no futuro. E para quem já estuda a matéria, vamos trazer os fundamentos teóricos de toda a matéria. É um curso gratuito, dividido em várias videoaulas, porque o direito das sucessões é longo e hoje a gente vai iniciar falando da sucessão testamentária. Então, se você não quer perder nada desse curso, já se inscreve no canal aí, aproveita e deixa seu curtir, porque isso ajuda muito a divulgar o vídeo, porque quem sabe alguém que você conhece também tem interesse, e isso faz com que o YouTube espalhe o nosso vídeo para outras pessoas. E sem mais enrolação, vamos direto para a matéria. Hoje, na nossa primeira aula do curso de sucessões, vamos falar sobre sucessão testamentária. A gente sabe que existem várias formas de sucessões e vamos começar pelaquela sucessão que respeita a autonomia da vontade, ou seja, aquela em que a pessoa que morreu, a pessoa que vai morrer, ela pode em vida escolher como quer deixar dividido os seus bens. E a sucessão testamentária, ela, segundo o conceito do Pablo Stolze, é o ramo do direito das sucessões que regula a forma de dispor, por meio de documento formal, de seus bens de forma total ou parcial após o advento da morte. Então, esse conceito do Pablo Stolze, que parece tão básico, nos traz importantes informações sobre o que é efetivamente a sucessão testamentária, e vamos destrinchar um pouco esse conceito do Pablo para a gente poder entender a profundidade desse método de sucessão. Primeiro, é um ramo do direito das sucessões. Então, a gente já sabe que a sucessão testamentária ela está dividida lá na nossa estante de livro. Ela tem um livro do direito, está no direito civil. Depois do direito civil, ela está dentro do direito das sucessões, e nos direitos das sucessões você tem um capítulozinho lá que é a sucessão testamentária. E ela regula a forma de dispor dos bens. E quando você fala em dispor, você lembra logo em quê? Você lembra em direito da propriedade, porque direito da propriedade não é o direito que o dono tem de usar, gozar, dispor, reaver e reivindicar os seus bens. Então, dispor é uma das características do direito da propriedade. Só que é um direito da propriedade que é exercido de forma diferida, pró futuro. Você exerce hoje o seu direito da propriedade dizendo como você quer que os seus bens sejam tratados após a sua morte. Ou por meio de um documento formal. O que é um documento formal? São aqueles documentos que seguem as formas descritas ou prescritas em lei. E o direito da sucessão testamentária, ele sempre vem de um documento formal. Não existe sucessão testamentária informal, não existe testamento de boca. Sempre é um documento formal, seja um testamento ou um codicilo, que são formas que a gente vai ver mais aprofundado daqui a pouquinho, mais para frente. Dos seus bens de forma total ou parcial. E aqui também a gente já vê uma das grandes características do direito da sucessão, qual que é a autonomia da vontade privada, a autonomia da vontade do testador. O testador ele nunca vai ser obrigado a fazer nada que ele não queira. E, portanto, ele nunca é obrigado a dispor de forma total dos seus bens. Na verdade, é quase impossível que ele disponha de forma total dos seus bens, por um simples motivo de que é muito raro a pessoa saber exatamente qual que vai ser o montante, a totalidade dos seus bens no momento da sua morte. Porque hoje você pode ter 100, você faz um testamento sobre 100, só que quando você morre, seu patrimônio aumentou, você tem 150. Então, ficaram 50 fora do seu patrimônio. E também, a gente tem que lembrar que a sucessão testamentária, ela pode ser obrigatoriamente parcial. Por que obrigatoriamente parcial, Leonardo? Porque quando a gente trata de sucessão legítima, quando existem herdeiros legítimos,
o testador ele só vai poder fazer seu testamento sobre a metade dos seus bens, porque a outra metade pertence aos herdeiros legítimos, a chamada legítima. Nesse caso, é uma sucessão testamentária de forma parcial. Se não existem herdeiros legítimos, o testador vai poder fazer o testamento sobre tudo? Sim, vai poder fazer o testamento sobre tudo. Contudo, ele não é obrigado a fazer o testamento sobre tudo. Ele pode, mas, por exemplo, ele tem 100, ele só quer fazer o testamento sobre 20. Ele não tem nenhum herdeiro legítimo, ele pode fazer o testamento só sobre 20? Pode, ele não é obrigado a fazer nada. Ele pode fazer sobre 10 e deixar os outros 90 para o Estado, não tem problema nenhum. E é sempre após o advento da morte. A sucessão testamentária, ela só produz efeitos após o advento da morte. Então aqui a gente vê destrinchado esse conceito, que é dispor, é o exercício de direito de propriedade com direcionamento pós-morte, por meio do documento formal, que pode ser testamento ou codicilo, como a gente já lembrou, testamento que existem várias formas, testamentos ordinários e extraordinários, que vamos estudar todos aqui, ou codicilo, que é para aqueles bens de pequeno valor, ou disposições aí para o enterro, funeral, etc., de forma total ou parcial, lembrando que se houver legítima, somente pode testar sobre a metade dos seus bens, está lá no 1857, parágrafo 1º do Código Civil, e o conteúdo ele pode ser patrimonial e não patrimonial, ou apenas não patrimonial. O que é isso, Leonardo? Bom, a gente tem disposições patrimoniais, são aquelas que destinam bens para as pessoas que você quer deixar bens. É um carro, uma casa, um dinheiro, bens materiais. Só que você também pode ter disposições não patrimoniais, que não dizem respeito a valores, a bens que você pode comprar. Como, por exemplo, a disposição gratuita do próprio corpo, que está previsto lá no artigo 14, caput do Código Civil. Você pode deixar aí para fins científicos. Você morreu, você quer deixar seu corpo para que ele seja estudado. Sei lá, você não pegou Covid de jeito nenhum aí, você é um daqueles super imunes, então você quer deixar o seu corpo para ser estudado, depois de você morrer, aí os cientistas vão descobrir o porquê isso aí, e você pode colaborar para o futuro da ciência. Lembrando que a disposição do corpo no Brasil é somente de forma gratuita, você não pode vender de antemão o seu corpo. Você também pode criar uma fundação. Leonardo, mas fundação é patrimonial, fundação é uma massa de bens que vai ganhar uma personalidade jurídica para atingir determinados fins, então é um patrimônio, certo? Errado. Na verdade, o que é o importante da fundação? São os bens ou é a finalidade? É a finalidade. Os bens serão usados para atingir a finalidade que o testador previu. Então, quando você cria uma fundação, você dá uma finalidade para aqueles bens. E essa finalidade é uma disposição não patrimonial. Você não está dizendo, simplesmente indicando os bens para onde deve ir. Você está dizendo a finalidade de uso daqueles bens. Por exemplo, uma fundação educacional, uma fundação esportiva. Você vai deixar a sua casa que tem uma piscina para fazer aí um clube de natação. Você vai fazer uma fundação que vai manter esse clube de natação com finalidade aí de descobrir, sei lá, atletas olímpicos. Você pode, porque o importante aqui não é a destinação dos bens, mas sim a finalidade. E a finalidade ela é não patrimonial. A gente também tem, por exemplo, a substituição de terceiro designado em contrato. E uma coisa muito importante é que é a substituição de beneficiário em seguro de vida. Isto mesmo. Quer dizer que eu posso alterar o beneficiário que eu já coloquei no seguro de vida. Eu vou lá no banco, eu faço um contrato de seguro de vida, eu coloco A como meu beneficiário. E aí é um contrato entre mim e a seguradora. E eu, por ato de última vontade, ato unilateral, posso alterar isso no meu testamento? Pode, está lá no 791, caput do Código Civil. Vamos ver o que o 791 diz. Ele diz o seguinte: se o segurado não renunciar à faculdade, ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário por ato entre vivos ou de última vontade. Então a gente junta aqui, ó. É lícita a substituição do beneficiário por ato de última vontade. Ou seja, eu e o banco nós fizemos um contrato de seguro. Ele se comprometeu a, por exemplo, caso eu morra, a indenizar um parente meu. Só que eu coloquei esse parente meu porque eu não queria me lembrar. Ó, você está indo no meu seguro de vida, mas na realidade não queria deixar nada para ele. Então o que eu faço? Por meio do meu testamento eu falo, ó, na verdade eu não queria deixar nada para aquele meu parente que está no seguro. Então nesse contrato de seguro eu quero deixar tudo para minha mãe. E aí todo o prêmio do seguro, a indenização do seguro irá para quem? Para minha mãe. Mas observe, tem um prazo
para que o segurador seja comunicado. Ele tem que ser cientificado oportunamente da substituição. E quando é oportunamente, Leonardo? Oportunamente é antes que ele pague o capital segurado ao antigo beneficiário. Porque se comunicar depois, por exemplo, eu coloquei no meu testamento, mas demoraram para abrir o meu testamento, esse beneficiário foi lá, correu no banco, recebeu a indenização. Abriram meu testamento, eu troquei o meu beneficiário. Eu consigo agora notificar o banco para o banco tomar o dinheiro dele e me dar? Não. Aí perdeu. Entendeu? Ele já recebeu, vai ficar ele mesmo como beneficiário, ele como dinheiro. Então, sempre tem que comunicar ao banco antes da realização do pagamento. Temos outras disposições aqui não patrimoniais. Como, por exemplo, voltando aqui, acho que vocês não acompanharam, mas enfim, está aqui. O artigo 791 se o segurado não renunciar à faculdade ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário por ato entre vivos ou de última vontade. Parágrafo único, o segurador que não for cientificado oportunamente da substituição desobrigar-se-á pagando o capital segurado ao antigo beneficiário. Outros exemplos de disposição de última vontade e disposições não patrimoniais. Nós temos aqui a nossa letra E, é a instituição de condomínio edilício. Nós também temos o reconhecimento de filhos, e uma observação importante quanto ao reconhecimento de filhos, que em regra o testamento ele é um ato revogável. Eu faço hoje, amanhã eu desisto, eu posso revogar o meu testamento. Contudo, se em algum dos meus testamentos eu fiz um reconhecimento de filhos, esse ato é sempre irrevogável. Eu não posso revogar o reconhecimento de filhos. Também tem a nomeação do tutor, e essa nomeação do tutor, ela na verdade é uma mera sugestão, porque segundo o ECA, o juiz vai escolher como tutor aquela pessoa que melhor representar os interesses do tutelado. E também posso fazer a instituição de bem de família, inclusive para terceiro. Por exemplo, eu deixei um bem meu para um terceiro e um colega de trabalho, só que eu quero que aquele bem seja constituído em direito de família, eu posso fazer a instituição de direito de família por meio de testamento. Outros exemplos de disposições não patrimoniais é a reabilitação do indigno, o estabelecimento de cláusula restritiva de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Leonardo, as cláusulas restritivas elas têm conteúdo patrimonial. Não. O imóvel, sim. Por exemplo, eu deixei uma casa para a minha mãe. Isso é um conteúdo patrimonial. Só que eu quero que essa casa seja impenhorável, que nenhuma dívida tome a casa dela, que eu quero que ela tenha uma segurança aí para o resto da vida, que ela tenha onde morar. Isso é uma cláusula não patrimonial. Eu estou estabelecendo uma cláusula impeditiva, restritiva. Posso também colocar inalienabilidade, incomunicabilidade. Posso fazer tudo isso por testamento. Além de deixar um imóvel, eu posso gravá-lo com esses ônus da inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Também posso, por meio do testamento, realizar a deserdação. Posso realizar a revogação de um testamento anterior. Lembra que eu falei que o testamento tem, em regra, um ato revogável? E como que eu revogo o testamento? Eu faço um novo testamento e digo que estou revogando o anterior, tranquilo, está revogado, sem problema nenhum. Também posso fazer a nomeação do testamenteiro. Quem que é o testamenteiro? A gente vai ver mais para frente, mais aprofundado, mas é aquela pessoa que vai dar cumprimento ao testamento. Posso nomeá-lo também por meio do próprio testamento. Eu fiz o testamento, deixei bem para A, B, C, D e E, e eu quero que fulano seja a pessoa que dê cumprimento a esse testamento, indico ele aceita se quiser, mas enfim, posso até designar uma remuneração para ele, caso ele cumpra o seu dever. Posso estabelecer despesas para sufrágio da alma do falecido. O que é isso? Por exemplo, eu faço um codicilo e falo que eu quero ter uma missa de 7º dia e deixo um dinheirinho reservado para fazer a missa do jeito que eu quero, ou algum outro culto da religião que você segue, e aí você quer, sei lá, que a igreja seja enfeitada, o local de culto com rosas brancas, você já deixa o dinheiro aí para essa despesa, que é uma despesa com o sufrágio da alma. E também posso fazer a dispensa de colação.
Lembrando rapidamente que é colação. Quando você doa um bem para um herdeiro necessário seu em vida, aquele bem é considerado como adiantamento de legítima. E como adiantamento de legítima, ele tem que devolver esse bem para o inventário para ser partilhado entre os outros herdeiros. Um exemplo rápido, eu tenho 2 filhos. E eu, em vida, doei uma casa para um filho somente. E não dei nada para o outro. Essa casa valia 100. E a minha herança, que eu deixei, também valia 100. Então, o que vai ser inventariado? É só o 100 da minha herança, que é o patrimônio que eu tinha quando eu morri? Não. Esse 100 dessa casa que meu filho recebeu como doação em vida, ele tem que devolver para o inventário. E o que vai ser partilhado entre os 2 filhos é o quê? 200. É o 100 que ele já recebeu em vida, mais o 100 da herança. Isso se chama colação. Mas por meio do testamento eu posso falar, aquela casa de 100 que eu dei para o meu filho A, não precisa ser trazida para colação. Justifico, e aí o que vai ser partilhado no meu inventário? Só o 100 que eu tinha quando morri. Aquela casa não vai entrar na partilha e esse filho vai ser beneficiado. Então agora vamos para o nosso testamento. Rapidamente, o que é o conceito de testamento segundo o Pablo Stolze? O Pablo fala que o testamento, portanto, nada mais é do que um negócio jurídico pelo qual alguém unilateralmente declara sua vontade, segundo pressupostos de existência, validade e eficácia, com o propósito de dispor no todo ou em parte dos seus bens, bem como de determinar diligências de caráter não patrimonial para depois da sua morte. Complicou? Não. Vamos agora destrinchar esse conceito de testamento do Pablo, que você vai ver que é super simples a matéria. Quais então são as características desse testamento? Ele é um ato unilateral. Eu não preciso de outra pessoa para realizar o testamento. Eu posso sozinho fazer esse testamento. E não é que eu posso sozinho, eu devo fazer sozinho, porque o testamento é personalíssimo. Não posso fazer nem por meio de procuração. Eu devo ir pessoalmente fazer o meu testamento. E ele também é um ato revogável, como a gente já está falando aqui há algum tempo. O testamento pode ser revogado a qualquer momento. A capacidade de testar, a gente já vai ver isso mais aprofundado, mas ela começa com 16 anos. Então, hoje eu tenho 16 anos, eu fiz meu testamento. Quando eu tiver 89 anos, eu tenho que manter aquele mesmo testamento meu 16 anos? Não, eu posso revogá-lo a qualquer tempo. Ele é um ato revogá-lo, com uma exceção, que é o reconhecimento de filhos. O reconhecimento de filhos não pode ser revogado. O testamento também ele sempre vai ser um ato solene, ou seja, para que ele seja válido, deve-se respeitar todas aquelas solenidades, todas aquelas exigências que estão na lei. Que se alguma coisa daquela não for respeitada, esse testamento pode ser considerado inválido. E por que tem tanta exigência para fazer um testamento? Que é para preservar a autonomia da vontade. Pensa comigo, o seu testamento ele vai ser cumprido quando você já tiver morrido. Então, você não vai estar lá para confirmar que aquela mesma era a sua vontade. Então, você tem que ter um ato com tanta prova, com tanta testemunha, com escritura pública, etc., que prove que realmente era aquilo que você queria, porque você não vai estar lá mais para especificar a sua vontade. E uma característica também do testamento é que ele é um ato gratuito. Você não pode pedir contraprestação e nem negociar a sua herança. Isso serve para impedir a chamada pacta corvina. Pacta corvina é uma expressão em latim que significa o pacto do corvo, que é aquelas pessoas que negociam a herança da pessoa viva. A pessoa, veja bem a gravidade da coisa, a pessoa ainda nem morreu e já estão negociando a herança dela. Então, para que impedir que isso ocorra, o legislador estabeleceu que esse testamento ele tem que ser um ato gratuito, não pode ter negociação sobre a herança de pessoa viva. Tranquilo até aqui, né? Viu como o testamento é uma coisa super simples? Então, agora que a gente já entendeu o que é testamento, quais são as características do testamento, nós vamos falar sobre as modalidades do testamento. E são 2 modalidades. A gente tem o testamento ordinário,
que é aquele feito em tempo de normalidade, que é o que está lá previsto no Código Civil, onde você vai cumprir todas aquelas formalidades que estão descritas no Código, e o testamento extraordinário ou especial, que é o elaborado em momentos de crise, que permitem a redução das formalidades. Imagina, por exemplo, que a gente está em meio a uma guerra. Eu não posso, para fazer um testamento, que exigir que eu saia da minha casa e me arrisque minha vida no meio de uma guerra para ir até um cartório. O cartório não vai nem estar aberto para poder fazer o meu testamento. Então, em momento de crise, em momento de grave ameaça, essas formalidades elas são diminuídas pela própria lei para que as pessoas ainda possam fazer seus testamentos de forma segura ou dispondo dos meios que tem ali. Por exemplo, um testamento aeronáutico, você está lá passando mal, talvez você morra durante uma viagem de avião. Não dá tempo de você chegar em terra, procurar um cartório para fazer o testamento. Então você pode fazer o testamento no próprio avião e a gente vai entender como. Então, em momentos de crise, a lei ela permite redução das formalidades. E não confundir modalidade de testamento com espécie de testamento, porque apesar do nome ser parecido, são coisas diferentes. As espécies de testamento também são ordinário e extraordinário ou especial. Contudo, a gente já está dizendo aqui quais são os tipos de testamento. Testamento ordinário, que são aqueles que são feitos em período de normalidade, que são os previstos no Código Civil. Quais são? O público, que é feito por um instrumento público, você vai no cartório para fazer esse testamento. O particular, como o próprio nome já diz, você vai sozinho, você faz na sua casa, não é sozinho que tem que ter testemunha, né? Perante as testemunhas, mas você não vai no cartório, você mesmo guarda aquele documento, vai lá, guarda no seu cofre, no seu guarda-roupa, e ele é válido sim. O testamento ele não precisa necessariamente ser feito no cartório, existe também o testamento particular, e o testamento cerrado, ou o testamento místico, como ele é chamado, que é aquele testamento da novela, né? É aquele testamento que está todo lacrado, com cordinha, com carimbo de cera lá, que chama todos os herdeiros e aí faz a abertura do testamento. Porque o testamento público, como o próprio nome já diz, qualquer pessoa pode ir no cartório e consultar, mesmo enquanto você ainda está vivo. Ele é público. E o particular, se você mostrar, as pessoas também vão ler. Tem testemunhas que vão ler. Agora, o cerrado não, ele fica lacrado, guardadinho, está lá no cofre. Só pode ser aberto depois que você morrer. E se for aberto antes, ele perde a validade. Esses são os testamentos ordinários. Vamos estudar cada um deles depois. E também temos testamentos extraordinários ou especiais, que são o marítimo, o aeronáutico e o militar, que os próprios nomes aí já dizem que, por exemplo, o marítimo, quando você corre risco de vida no mar, em embarcação, aeronáutico, risco de vida em aeronave, e militar, risco de vida durante período de guerra. E aí as formalidades elas são diminuídas para você poder fazer o testamento sem precisar ir ao cartório ou ter o número de testemunhas que o testamento ordinário por particular ou cerrado exige. Tranquilo? E quais são os pressupostos de validade para o testamento? Lembrando que esse pressuposto de validade são para todas as espécies de testamento, não só para o público, serve para o particular, para o cerrado, para o público e até para os testamentos extraordinários. O primeiro pressuposto de validade é que a manifestação de vontade ela seja livre e de boa fé, porque a gente sabe que a manifestação de vontade viciada, ela pode tornar nulo ou anulável qualquer negócio jurídico e não é diferente com o testamento. Se você provar que o testador foi obrigado a fazer aquele testamento pode ser invalidado. Então, ele sempre tem que ser uma vontade livre ou de boa fé. E é por isso que os testamentos sempre exigem o quê? Testemunhas. As testemunhas vão lá dizer, não, eu estava lá e eu vi, era isso que ele queria mesmo, não tinha ninguém obrigando, não tinha ninguém ameaçando, não tinha ninguém chantageando. O testamento ele tem que ter manifestação de vontade livre e de boa fé. Para que seja válido também, o agente deve ser capaz, como em qualquer negócio jurídico. A incapacidade invalida o testamento. Então a pessoa tem que ser capaz de exprimir a sua vontade. Se ela não for capaz, ela não pode fazer testamento. Por exemplo, uma pessoa que ela é interditada, ela não pode fazer testamento. E como em qualquer negócio jurídico também, para que seja válido o testamento, o objeto tem que ser possível, lícito, determinado ou determinável, para que ele seja válido. Por exemplo, eu faço um testamento deixando um terreno na Lua. Isso é uma coisa possível? Hoje não, né? Não sabemos no futuro. O povo aí está mandando foguete para lá, quem sabe sai um loteamento daqui a pouco. Mas hoje não dá. Então é um objeto impossível. Então essa cláusula não será válida.
Eu posso, já pensou se eu faço testamento com objeto ilícito? Ah, eu vou deixar 1 tonelada de drogas para uma pessoa. Droga é um objeto ilícito, apesar de ter valor pecuniário. Então, essa cláusula também é inválida, porque é um objeto ilícito. E tem que ser determinável ou determinado o objeto ou determinável. Por exemplo, eu posso deixar 1 tonelada de soja que eu tenho guardado no meu armazém ou a minha próxima safra de soja no meu testamento. É um objeto determinado, a tonelada que já está no armazém ou é determinável. É a próxima safra. Eu consigo saber qual que é a próxima safra. Mas eu não consigo saber, por exemplo, eu vou deixar no meu testamento o bem que eu vou ganhar no futuro que eu não sei qual é. E não sei que dia, e não sei quem vai me dar. Se eu não sei nada, não tem como eu determinar esse objeto, isso vai invalidar, pelo menos, essa cláusula do testamento. E o testamento também, para que ele seja válido, ele tem que sempre seguir a forma adequada, que é prescrita em lei. Negócios jurídicos, em geral, eles têm forma livre, ou então devem seguir a forma prescrita em lei. Testamento nunca tem forma livre. Ele sempre tem que seguir a forma prescrita em lei. Tranquilo? Viu como o testamento é fácil? E aí? Fizemos um testamento e esse testamento não atendeu aos pressupostos de validade. Qual que é o prazo para a gente anular ou pedir a nulidade desse testamento? O testamento ele pode ter a sua invalidade suscitada, segundo 1859 do Código Civil, em 5 anos. Esse prazo é decadencial, está previsto lá no 1859, é contado a partir da data do registro desse testamento. Não é da data da morte, presta atenção. É 5 anos da data do registro do testamento. E esse prazo é tão sério, tão grave para você analisar, que ele é aplicado até mesmo a cláusulas de nulidade absoluta. Por exemplo, uma pessoa que era incapaz para fazer um testamento, ela fez. Registrou o testamento e cumpriu. Sim, a gente sabe que a incapacidade ela gera uma nulidade absoluta e ela nunca se convalida no tempo. Se eu faço uma compra e venda de uma casa com incapaz hoje, daqui 20 anos, o tutor dele, o curador, queira alegar essa incapacidade e desfazer o negócio, ele consegue, porque é uma nulidade absoluta, ela não se convalida com o tempo. Mas com o testamento é diferente. Mesmo se esse testamento for feito por incapaz, passou o prazo de 5 anos e ninguém alegou, no 6º ano alguém vai alegar, acabou, perdeu. Apesar de ser uma nulidade absoluta, no testamento ela se convalida sim no tempo. Sobre isso, o Venosa diz no seu livro o seguinte, o autor Silvio de Salvo Venosa. Ele fala o seguinte: lembremos que o novo código fixou em 5 anos o prazo decadencial para impugnar a validade do testamento, contando o prazo da data do seu registro, artigo 1859. Ao mencionar impugnação, o novo diploma se refere tanto aos casos de nulidade como anulabilidade. Com isso, derroga a regra geral do 169 do Código Civil, segundo o qual o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalidação pelo decurso do tempo. A natureza do testamento e as dificuldades que a regra geral da imprescritibilidade ocasionam forçou essa tomada de decisão pelo legislador. Então, observe muito bem, em caso de testamento, a nulidade absoluta se convalida sim. Em que prazo? 5 anos a contar da data do registro. Por mais que seja uma nulidade absoluta não alegada em 5 anos a partir da data do registro, ela vai se convalidar. E agora vamos conversar sobre quem que é o testamenteiro. Lembra que no testamento você pode nomear o testamenteiro? E o testamenteiro é aquela pessoa que, em regra, por saber da existência do testamento, foi incumbido de avisar a todos de que aquele testamento existe e de dar o devido cumprimento às disposições de última vontade, bem como de defendê-las. É o amigo, é o advogado, é aquela pessoa que você fez o testamento e contou que fez o testamento e falou: olha, é você que vai cumprir esse testamento. Você vai avisar para todos os meus parentes aí que tem o testamento e vai cumprir esse testamento. E aí, para cumprir esse testamento, você pode estabelecer que essa pessoa vai receber alguma remuneração. Mas vamos lá. Qual que é a ordem de nomeação do testamenteiro? Ele pode ser um testamento testamentário, ou seja, é aquele testamenteiro que é indicado pelo próprio testador no corpo do testamento ou por meio de um codicilo.
Ou ele pode ser um testamenteiro legítimo. No testamento, não indica quem que é a pessoa que vai ser o testamenteiro. E aí, quem que o juiz vai indicar para cumprir esse testamento? O cônjuge sobrevivente. Não tem cônjuge sobrevivente ou ele não aceitou, vai ser nomeado um testamenteiro dativo, que é uma pessoa nomeada pelo juiz na ausência dos anteriores. Então, essa é uma ordem preferencial. Primeira pessoa que o testador nomeou no testamento. Se não tiver, cônjuge sobrevivente ou, se ele não aceitar, algum herdeiro que o juiz nomear. Não tem isso, o juiz pode nomear um terceiro dativo. Então, é uma ordem preferencial. O juiz não pode ignorar a nomeação do testamento que está no testamento e nomear um dativo. O juiz não pode fazer isso, ele deve respeitar a ordem. E o testamenteiro, ele recebe uma remuneração chamada de ventena ou prêmio, que é uma remuneração pelo seu serviço prestado, que afinal de contas ele vai ter que entrar com ação judicial, vai ter que chamar todo mundo, vai ter que reunir os bens, vai ter que dividir os bens, vai ter que talvez até mesmo entrar com o pedido de inventário, com certeza vai ter que entrar com o pedido de registro ou abertura de testamento. Então ele tem muito trabalho e para isso ele pode ser remunerado. Lembrando que se o testamenteiro for algum herdeiro ou legatário, ele não é remunerado, porque ele já está recebendo a herança dele. Se for um terceiro nomeado pelo testador, em regra ele vai receber uma remuneração, que o testador vai colocar, olha, pelo trabalho do testamenteiro, ele vai ser pago em tantos reais. Pode ter isso lá no testamento, não tem problema nenhum. Ou o testador também pode colocar que o testamenteiro não vai receber nada. Pode colocar, pode. O testamenteiro é obrigado a assumir? Não. Mas se ele assumir, ele não vai receber nada. Em regra, o testamenteiro ele tem um prazo de 180 dias para cumprir o testamento. E se ele não fizer isso e não justificar de forma satisfatória, o juiz pode até afastá-lo desse encargo e aí ele não vai receber a sua remuneração. E quando que acaba essa testamentária? Quando que o testamenteiro deixa de ser testamenteiro? Primeiro, pelo cumprimento do testamento, cumpriu todas as disposições do testamento, não tem mais razão dele existir, então ele deixa de ser testamenteiro, porque já está tudo cumprido, tudo ok, tudo resolvido. Pela remoção do testamenteiro, lembra? Eu falei, não cumpriu lá em 180 dias, não justificou, o juiz pode afastá-lo. Ou pela pedida de demissão, ele fala, muita dor de cabeça, esses herdeiros aqui são muito briguentos, não quero mais saber disso, estou me demitindo. E aí ele deixa de ser testamenteiro também, porque ele não é obrigado, né? Agora que já entendemos o que é testamento, quem é o testamenteiro, vamos entender sobre a sucessão testamentária no tempo, ou seja, quais são as leis aplicadas à sucessão testamentária. São, em regra, 2 leis, porque lembra, você pode testar a partir dos 16 anos. Aí você faz um testamento com 16 anos, morre com 90. Qual a probabilidade da lei que existia lá quando você tinha 16 anos ser a mesma lei quando você tiver 90 anos? Quase nenhuma, né? Porque no Brasil o povo troca de lei como troca de roupa. Então, para isso, a gente tem que entender como essas leis acerca da sucessão testamentária devem ser aplicadas no tempo. Primeiro, a lei da lavratura do testamento, ela vai regular a capacidade do testador e a forma do testamento. Por exemplo, hoje no Brasil é admitido o testamento particular. Eu fiz meu testamento hoje, um testamento particular, eu tenho 16 anos. Morri com 90 anos. A lei de quando eu tiver 90 anos não admite mais testamento particular, é só público. Esse meu testamento vai ser inválido? Não, porque a lei da data que eu fiz esse testamento permitia. Então é ela que vai regular essa forma de lavratura e a capacidade para testar. Por exemplo, fiz com 16 anos hoje meu testamento. Quando eu tiver 90 anos, a lei fala que não pode, só pode fazer testamento com 30. Vai ser inválido o meu testamento? Não, porque a lei de hoje permite. Só que a lei do momento da abertura da sucessão, quando que é a abertura da sucessão? É a data da morte. Então, a lei da data da morte, ela vai regular a sucessão testamentária. Aí ela vai dizer como que vai ser cumprida essa exata disposição. Aí pode até ser que alguma disposição que eu tenha não possa ser cumprida, porque a lei da abertura da sucessão não permita mais alguma coisa que eu deixei. Por exemplo, hoje eu deixei aí, sei lá, um celular, e lá no futuro o celular vai ser proibido porque tem um chip.
O povo não gosta de chip hoje em dia. E aí, como tem chip, é alguma coisa proibida, fizeram uma lei proibindo. E aí vai ser um objeto ilícito, essa disposição não vai ser cumprida. É um exemplo esdrúxulo, mas é bom para a gente entender que a lei pode mudar e essa lei da data da morte, que é a que vai regular a sucessão testamentária. Mas a lei que vai regular a validade do testamento e a forma que ele vai ser feito é a lei da data que foi feito o testamento, independente se 20, 30, 40, 50 anos depois ocorrer a morte. E quais são as formas proibidas de testamento? Está lá no 1863 do Código Civil. Lá diz que é proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Leonardo, o que é isso? O que é simultâneo, recíproco ou correspectivo? É o seguinte: testamento conjuntivo de mão comum ou mancomunado é aquele elaborado por mais de uma pessoa no mesmo documento. Ou seja, marido e mulher fizeram um testamento só para os dois. Quem morrer primeiro vai valer aquilo lá. Pode? Não pode. Lembra que o testamento é um ato unilateral e personalíssimo? Se você faz um testamento conjuntivo, é como se você estivesse fazendo um pacto sucessório. Lembra da pacta corvina? Você está negociando uma herança. Se você morrer primeiro vai ser assim, se você morrer primeiro vai ser assim. É proibida o pacta corvina no Brasil, é proibida a negociação de herança de pessoa viva. Por isso, se você fizer um testamento junto com uma outra pessoa, esse testamento vai ser proibido, portanto, nulo. Ela vai infringir a característica de ser o testamento um ato personalíssimo. E quem que não pode ser nomeado herdeiro nem legatário? Lembrando que herdeiro é aquela pessoa que recebe uma parte de uma universalidade. Por exemplo, eu deixo 20% de minha herança para A e deixo o meu carro Fiat Uno para B. 20% da minha herança é uma universalidade. Eu não sei o que é 20% da minha herança. Então, isso aí vai ter que ser verificado no momento do inventário. Mas o carro, e por isso que isso é um herdeiro. Ele recebe uma universalidade que vai ter que ser individualizada depois. Agora, o carro é um legado. Eu sei, eu consigo saber exatamente qual que é o meu carro Fiat Uno. Então, ele não é um herdeiro, ele é um legatário, que ele recebe um bem determinado. Então, quem que não pode ser nomeado herdeiro nem legatário? Primeiro, a pessoa que a rogo escreveu o testamento, nem seu cônjuge, companheiro ou ascendentes e irmãos. Como que escreve a rogo o testamento? O testador não pode escrever no momento, seja porque não sabe escrever, ou seja por algum motivo não pode escrever. Então outra pessoa escreve por ele, e que isso quer dizer que escreveu a rogo. Não pode, por quê? Porque ela pode ir lá e colocar o nominho dela como quem não quer nada, recebendo algum bem. E isso aí fraudaria a vontade real do testador. Então, a pessoa que escreveu a rogo o testamento não pode ser nomeado nem herdeiro nem legatário. A testemunha do testamento também. Tem uma colega que diz que é maior porque ela nunca quer ser convidada para ser testemunha do testamento de ninguém. Por quê? Porque daí ela vai ter certeza que ela não vai receber nada. Porque as testemunhas do testamento não podem receber nada, porque ela não pode ter interesse que o testamento seja feito de determinada forma. Ela tem que ser uma testemunha desinteressada, então ela não pode receber nada. O concubino do testador, o amante, a amante, também não pode receber nada por testamento, salvo se sem culpa sua estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Ou seja, o testador, ele se separou de fato, saiu de casa, ele nunca fez o divórcio. Há mais de 5 anos. Aí ele teve uma outra pessoa, que hoje a gente já diria que ele teve uma união estável. É um namoro. Ele teve um namoro, mas depois de 5 anos. Aí ele pode deixar um bem por testamento? Pode. Agora, ele está casado com a esposa legítima dentro de casa, ele tem uma namorada, ele pode deixar alguma coisa para essa namorada? Não. A amante não recebe nada. Também não podem receber nada, nem ser herdeiro, nem legatário, tabelião, civil ou militar ou comandante, escrivão perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. É aquela regra geral, todo mundo que participou da confecção do testamento, seja tabelião, civil, militar, testemunha, pessoa que escreveu a rogo, não pode ser herdeiro nem legatário. Por quê? Para não corrermos o risco delas colocarem o nome delas ali e receberem algum bem que não era da vontade do testador. E sobre as pessoas que não podem ser nomeadas herdeiros nem legatários, olha o que o 1802 do Código Civil diz. Ele diz que são nulas as disposições testamentárias em favor de pessoa não legitimada a suceder, ainda como simuladas sob forma de contrato oneroso ou feitas mediante interpostas pessoas,
presume-se interposta a pessoa, os ascendentes, descendentes, os irmãos do cônjuge ou companheiro de quem não for legitimado a suceder. Então, por exemplo, eu tenho minha esposa e tenho minha amante. Não tenho. Mas suponhamos, eu quero deixar aí um apartamento para minha amante. Só que eu sei que eu não posso deixar nada para ela. Eu vou fazer o quê? Vou deixar para a mãe dela. Então, estou nomeando aí um terceiro desconhecido aí como meu sucessor testamentário, mas aí descobre depois que era a mãe da amante. Isso é interposta a pessoa, então é nula essa disposição testamentária. Viu, gente? Super fácil sucessão testamentária. Super fácil mesmo. Tranquilo? Ficou com alguma dúvida? Nas próximas videoaulas, a gente vai conversar sobre os testamentos individualizados. Quais são os requisitos do testamento público, do particular, do cerrado, do militar, do aeronáutico, do marítimo. Como que tem que ser cumprido, o que é um codicilo, como que se faz um codicilo, o que pode ter no codicilo, o conteúdo. E vamos conversar sobre todos o direito das sucessões. Essa foi somente o nosso primeiro encontro que a gente conversou sobre a sucessão testamentária de forma geral. No próximo vídeo, a gente vai falar dos testamentos em específicos. Então, se você tem interesse na matéria, já se inscreve no canal, fica de olho aí para você, ativa a notificação para você receber o aviso quando sair o próximo vídeo. E muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário. Se tem alguma sugestão para fazer do que a gente pode melhorar nos próximos vídeos, também deixa aí no comentário que a gente vai responder e tentar melhorar. Até lá, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau!